galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos em mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo. Aproveitar para te convidar para você seguir as nossas redes sociais, para você acessar, por exemplo, todas as aulas de biologia, inclusive das outras disciplinas. Nós temos um canal no YouTube, tá? Você coloca lá no campo de pesquisa plataforma Gonçalves Dias. Também nós temos um site todo especial da plataforma Gonçalves Dias. Basta você colocar no campo de pesquisa do Google Portal do Estudante, tá bom? E aí, se você também quiser nos seguir no Instagram, basta colocar também @plataforma Gonçalves Dias. Lá você vai ter acesso a alguns videozinhos, né? Como por exemplo trechos do Tia Lui pequeno, tá? Algumas postagens de dicas de Enem, de vestibulares. Então é bem legal você está inteirado na nossa plataforma, tá? E hoje, na nossa aula de biologia, nós vamos dar continuidades ao nosso estudo sobre biologia e atualidades. A gente vai responder algumas questões, tá, pessoal? Então vamos aqui para a primeira questão logo, que nos diz o seguinte, olha, questão do Enem 2016, para você ver como cai bastante questões desse assunto no Enem. Fala o seguinte, olha, a linhagem dos primeiros críticos ambientais brasileiros não praticou o elogio laudatório da beleza e da grandeza do meio natural brasileiro. O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, sendo a sua destruição interpretada como um signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. Então, descrevendo a posição dos críticos ambientais brasileiros do século XVIII e XIX, o autor demonstra que, de via de regra, eles viam o meio natural de que maneira? Então, como vocês podem ver aqui, ó, ele começa falando que a linhagem dos primeiros críticos brasileiros ambientais não praticou um elogio laudatório de beleza, não analisou a beleza, o quão esse ambiente era bonito, né? Ou o quão ele era grandioso. Na verdade, ele foi elogiado pelo quê? Pela sua riqueza e potencial econômico, ó, o quão esse ambiente, o quão essa natureza poderia trazer lucratividade para os seus exploradores. Veja só, não foi pela beleza, mas sim pelo potencial de conceder riquezas. Então a gente tem aqui a letra A. Será que seria que eles viam o ambiente como ferramenta essencial para o avanço da nação? Com certeza, né? Ferramenta essencial para o avanço econômico da nação, tá certo? A letra B estava falando que seria dádiva divina para o desenvolvimento industrial. Não é isso que é visto no texto, né? Ele não está falando muito dessa questão de uma dádiva divina, mas sim mesmo a questão econômica relacionada, né? Então, vamos agora para a próxima questão, que nos diz o seguinte, olha, a questão colocada em debate pela charge é... Então, vamos ver aqui esse quadrinho, né? Essa charge. Nós temos aqui os construtores, estão conversando entre si, e aí ele está falando o seguinte, é a construção civil. A galera que está embaixo, olhando para a poluição, tá vendo a degradação do meio ambiente, está falando, é a destruição civil. Então, é um trocadilho, né, que eles fizeram. Então, enquanto uns estão analisando a questão do crescimento, né, econômico por conta da degradação do meio ambiente, o outro está vendo a própria degradação em si e as consequências que ela vai gerar. Então, a questão colocada em debate pela charge vai ser o quê? O desenvolvimento que não pode ser alcançado com a presença de áreas verdes. A letra B, a falta de materiais de proteção individual para as pessoas próximas às caçambas. Não é nem isso que está falando, né? Não está trazendo o foco para essa questão. A letra C, o caráter efêmero das construções civis que um dia serão destruídas. E a letra D, ele diz a situação precária dos trabalhadores ligados ao transporte de carga no Brasil. Então, a letra A, ele colocou o desenvolvimento que não pode ser alcançado com a presença de áreas verdes. Olha, já pensou? A ideia de que o desenvolvimento ele não pode ser alcançado, né,
se tiver áreas verdes. Não é isso que está sendo trabalhado na charge. E a letra E ele diz o seguinte: o descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e sociais implicados. Realmente, você vai perceber que os descartes aqui, ó, sendo jogados no ambiente, trazem consequências para as pessoas que vivem naquela área. Imagina, por exemplo, uma grande cidade, ela precisa descartar o seu lixo. Para onde é que esse lixo vai? Infelizmente, esse lixo vai para os chamados lixões. Então, imagina as pessoas que vivem próximas a um lixão, elas são afetadas, tá? Inclusive, os lixões também são muitas vezes utilizados como fonte de renda, fonte de alimento. Então, o descarte o descarte irregular de lixo, ele gera impactos ambientais e sociais. Impactos ambientais a partir do momento que esses rejeitos, né, esses lixos, eles passam muito tempo para sofrer o processo de decomposição. Por exemplo, o plástico é milhões de anos para ele sofrer decomposição. E muitas vezes sacolas, plásticos podem ser ingeridos por animais. Eu vou dar um exemplo para vocês no caso das tartarugas marinhas. Elas se alimentam de águas vivas. Muitas vezes elas terminam morrendo engasgadas comendo sacola, pensando que a sacola que elas estão comendo é água viva. Tá? Então, o lixo ele impacta o ambiente e também impacta a vida das pessoas. Então, são impactos sociais, tá? Que são implicados com o descarte irregular. Então, realmente, é isso que é trabalhado na nossa charge, tá? Vamos aqui para a próxima questão, questão do Enem 2015. Veja só. A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Considerando as atuais concepções políticas sobre as questões ambientais, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada em quê? Então, seria a letra A, prática econômica sustentável? É isso que está sendo trabalhado aqui? O que seria uma prática econômica sustentável, né? Desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele visa o crescimento econômico. Olha só, a gente pode explorar o meio ambiente com o objetivo de ter um crescimento econômico, mas ao mesmo tempo ter uma preservação do meio ambiente e também a ajudar o crescimento social. Então, você está explorando o meio ambiente. Só que no texto você não vê essa questão de exploração do meio ambiente. Porque que ele fala aqui, ó, uma ideia de intocabilidade da natureza. No desenvolvimento sustentável não existe isso de intocabilidade da natureza. O meio ambiente ele é explorado, só que de forma sustentável. Então a letra A não é o que está sendo expresso aqui no texto. Porque no trecho ele fala de intocabilidade. Você não é para nem chegar perto, para que possa haver essa preservação completa do ambiente. Tá? A letra B, contenção de impactos ambientais. Então, olha aqui. Toda e qualquer ação, seja ela de não tocar ou até mesmo de explorar o meio ambiente, gera impacto ambiental. Certo? A letra C, utilização progressiva dos recursos naturais. Não, intocabilidade não traz essa ideia de utilização progressiva. Tá? A letra D, proibição permanente da exploração da natureza. Tá? Como vocês viram aqui no texto, ó, intocabilidade da natureza. Então, é a letra D, ok? Vamos agora para a próxima questão. Pessoal, vocês percebem que quando a gente fala de biologia e atualidade, um dos assuntos que vem em primeiro lugar são as questões de preservação do meio ambiente. Questões relacionadas ao meio ambiente mesmo, tá? Então, vamos lá. Enem 2014, que diz o seguinte: em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene
que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Você vai ver aqui tem uma bactéria, foi extraído o material genético dela, que é o DNA, então isolamento do DNA bacteriano. Promoveu-se a clonagem desse DNA, ou seja, permitiu-se que esse DNA sofresse duplicação, tá? E ali, ó, promoveu uma extração do gene de interesse. Então, nesse DNA tem um gene importante, tá? Foi extraído o gene de interesse, tá? Promoveu a fabricação do gene de interesse e foi inserido esse gene nas células, né, dos tecidos dessa planta. Ok? Beleza, vamos lá. Do ponto de vista biotecnológico, como uma planta representada na figura é classificada? Se você analisar na figura, eu tenho material genético da bactéria sendo inserido em células da planta. A bactéria é uma espécie de ser vivo, a planta é uma espécie de um outro ser vivo. Então, quando eu tenho material genético de um organismo vivo, que é de uma espécie, sendo inserido no material genético de um outro indivíduo, que é de outra espécie, eu estou tendo aí o que a gente chama de transgenia, formação de organismo transgênico, tá? Todo organismo transgênico, ele é chamado de organismo geneticamente modificado. Teve o seu material genético modificado. Em que objetivo? Todo gene, ele confere ao indivíduo uma característica. Então, se eu tenho, por exemplo, uma característica dessa bactéria, digamos que essa característica dessa bactéria faz com que ela seja resistente a determinada praga, certo? Então, eu posso muito bem aproveitar o gene que confere essa bactéria a essa resistência, eu posso colocar esse gene numa célula de uma planta, para que essa planta também adquira essa característica, que é essa resistência, ok? Então, a gente pode citar exemplos para vocês no caso do milho. O milho que nós utilizamos atualmente, que nós consumimos, é um milho transgênico, tá? Ele se reproduz muito mais do que os milhos que eram convencionais, que eram menos resistentes, justamente porque o milho transgênico ele tem genes que promovem a ele proteção, que promove a ele resistência contra determinadas pragas de insetos, para que ele tenha uma maior produtividade e, consequentemente, ele possa se reproduzir mais. Isso vai ser bom para a economia. Justamente a biotecnologia, isso aqui é uma experiência justamente da biotecnologia. Ela traz o seu conhecimento, né, promovendo técnicas e métodos que fazem com que ocorra um aumento na produção de lavouras, tá? Só que essa questão dos organismos transgênicos, pessoal, ela traz algumas polêmicas, tá? Porque, por exemplo, existem plantas que são muitas vezes afetadas por ervas daninhas. O que é erva daninha? Tem uma plantação, digamos que eu plantei milho, tá? Milho nessa plantação. Só que no meio do milho que eu plantei, pode haver de algumas plantas invasoras nascerem naquele local. São as chamadas ervas daninhas, tá? Então, a plantação é muito grande. Existem herbicidas, né, que são venenos para plantas, que matam as ervas daninhas, tá? E existem plantas transgênicas que são resistentes a herbicidas. Então, quando essas plantas transgênicas estão juntas ali com as plantas daninhas, quando eu jogo o herbicida, o que vai acontecer? O herbicida mata essas plantas daninhas, e enquanto que as plantas transgênicas sobrevivem. Isso vai ser bom, porque vai eliminar as plantas invasoras, mas, consequentemente, aquelas que são as plantas transgênicas, elas vão sobreviver, ó, e elas recebem toda essa carga de inseticida. Então, uma das polêmicas seria o quê? Que as plantas transgênicas, elas têm um maior índice, sei lá, de agrotóxicos. Então, a gente precisa repensar qual seria a melhor forma
né, de promover um aumento na produtividade dos vegetais. Lógico que isso não é uma regra que vai acontecer para todas as plantações, tá? Nem todas as plantações são dessa maneira, como eu mencionei para vocês. Mas a transgenia, ela tem tido o objetivo principal mesmo de incorporar nas plantas genes que trazem resistência a ela contra pragas, para que não se precise utilizar herbicidas, que são venenos, tá? Veneno para a planta, ok? Então, como vocês viram ali, nós temos o exemplo da produção de organismo transgênico, ok? Vamos aqui para a próxima questão. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo, tá? Então, a gente vê muito essa questão da biologia na atualidade, falando de meio ambiente, falando de organismos transgênicos, tá? E agora vamos continuar com mais uma questão envolvendo a biotecnologia. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância, ok? As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam, vamos lá, porque receberam, letra A, sequência de DNA codificante da insulina humana. Letra B, receberam proteína sintetizada por células humanas. A letra C, um RNA recombinante de insulina humana. A letra D diz que ela recebeu RNA mensageiro da insulina humana. Ou a letra E, um cromossomo de espécie humana. Pessoal, foi introduzido, pessoal, uma sequência de DNA codificante de insulina humana. Vamos entender, né, por que essa bactéria passou a produzir proteínas tipicamente humanas. Veja bem, pessoal, o que é um gene? Um gene são trechos da molécula de DNA. A molécula de DNA, ela tem ali, tá? São duas cadeias, duas fitas. Em cada uma dessas cadeias eu tenho uma sequência do que nós chamamos de bases nitrogenadas, certo? Essa sequência, ela vai codificar uma informação genética. Essa informação genética, ela primeiramente vai ser lida por uma enzima, tá? Muito importante. Essa enzima é chamada de RNA polimerase. Essa enzima, ela produz RNA com base nesse gene, ok? Então, esse RNA que é produzido, ele é lido pelo ribossomo. O ribossomo é uma organela da célula. O ribossomo lê esse RNA e, com base na sequência de bases nitrogenadas contidas no RNA, o ribossomo ele começa a produzir uma sequência de aminoácidos. Essa sequência de aminoácidos resulta numa proteína. No caso que vocês estão vendo aqui no enunciado da questão, ele está falando que ocorreu a produção de insulina humana. A insulina é um hormônio. E é um hormônio feito de proteína, certo? Então, veja, toda proteína ela é resultante da codificação de um gene. Então, eu tenho um gene que está na molécula de DNA, que é uma sequência de bases nitrogenadas. Esse gene ele é convertido em informação na forma de RNA. E esse RNA ele é lido pelo ribossomo, tá? E é utilizado para a produção de uma proteína. Então, todo gene, de forma geral, todo gene resulta numa proteína. Então, se eu tenho um gene humano que codifica a informação genética para a produção de uma proteína humana, se eu pegar este gene, esse trecho da molécula de DNA, e colocar num outro organismo, no caso uma bactéria, essa bactéria vai ter total condição de produzir essa proteína. Deu para entender, pessoal? Então, é muito simples. Nós temos a sequência da codificação da informação genética é de DNA para RNA para proteína.
ok? Se eu coloco uma sequência de DNA no organismo, ele vai produzir o resultado dela. Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Tchau, tchau.